Olá, meu nome é Vanusa e eu vou apresentar para vocês esse artigo Economia Circular e a Gestão dos Resíduos Sólidos em Belém e Região Metropolitana, Desafios e Potencialidades da Cadeia Produtiva. Bom, é indiscutível a necessidade de buscar novas formas de se produzir que a natureza seja preservada, né? Porque nós estamos diante de uma crise ambiental, então, se nós não nos preocuparmos numa produção mais sustentável, vai chegar um ponto que nós não teremos mais matéria-prima para utilizar dentro dessa cadeia produtiva, dentro desta produção. Então, essa discussão toda ela gira em torno de alternativas ao desenvolvimento sustentáveis, né? A produções sustentáveis. Ou seja, nos preocupa aqui uma sustentabilidade econômica, social e ambiental. E para isso, nós não podemos esquecer que é uma questão que deve ser discutida por todos esses elementos que fazem parte da sociedade. Então, não é responsabilidade apenas de um, mas responsabilidade de todos. Eu estou falando do Estado, dos produtores e dos consumidores, que fazem parte desse universo, dessa sociedade, né? E a economia circular, ela surge como uma alternativa à economia tradicional, na tentativa de diminuir a degradação ao meio ambiente e se produzir de uma forma ambientalmente correta. Bom, e a gestão dos resíduos sólidos de Belém se insere nessa discussão pela necessidade da implantação de um sistema de coleta seletiva efetivo em Belém e na região metropolitana, né? Porque isso virá a colaborar com essa ideia de sustentabilidade de uma cidade mais sustentável, de uma sociedade mais sustentável. E, como nós sabemos, o aumento dos resíduos ele é diretamente proporcional ao aumento da produção. E, com o advento da sociedade industrial, a produção aumentou de uma forma assim, exponencial. E a quantidade de resíduos geradas a partir daí também foi muito grande. Né? E aí surge a discussão, o problema a ser resolvido de qual a destinação correta de todos esses resíduos existentes, né? Que a maioria das cidades hoje em dia sofre com esse problema. E a partir daí surge o objetivo desse trabalho, ou seja, discutir a possibilidade de sociedades sustentáveis, onde a economia circular, que é um novo paradigma, ela possa substituir a economia linear, né? Que é a produção nos moldes tradicionais que nós conhecemos, né? Em busca de quê? Em busca de um bem-estar social, utilizando a responsabilidade compartilhada de todos que participam dessa sociedade. E como estamos falando em responsabilidade compartilhada, eu coloquei aqui a representação do Estado, da produção e do consumo. Então, esses três elementos precisam caminhar juntos, sempre em mente que as suas ações vão refletir ao que acontece no seu entorno, no seu meio. Né? Então, por isso, há necessidade de cada um cumprir a sua parcela de responsabilidade e, consequentemente, vai poupar a natureza e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Bom, então, para que a gente alcance o nosso objetivo, nós partimos da hipótese de que a economia circular precisa substituir a economia linear, a economia tradicional, no caso, a ortodoxa, né? Para que o próprio sistema econômico consiga sobreviver. Porque, como nós estamos diante de uma crise ambiental, se não for modificada a forma de se produzir, o sistema irá acabar. Chegar a um ponto que nós não teremos mais matéria-prima para entrar dentro do processo produtivo. E para isso nós utilizamos a metodologia tanto quantitativa quanto qualitativa. Né? No quantitativo nós utilizamos dados referentes à questão da gestão dos resíduos em Belém e região metropolitana, e na análise qualitativa fizemos uma revisão bibliográfica, além de utilizar documentos que estavam disponíveis no portal da Transparência de Belém, do município de Belém, né, e da região metropolitana. E acabamos utilizando porque no final a gente mostra a gestão como um estudo de caso exatamente dessa região de Belém e sua região metropolitana, que mais especificamente são 2 municípios que ficam bem do lado da capital. Né?
Bom, e aqui está a área de estudo, né? Esse mapa mostra o estado do Pará. Belém é essa região metropolitana representada pela cor vermelha. Aqui do lado mostra essa região metropolitana integrada, né? E vai nos interessar aqui mais especificamente os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Aqui fica mais claro, olha, tá Belém, Ananindeua aqui do lado e Marituba, é uma cidade colada na outra, né? Sendo que o aterro sanitário fica localizado nessa terceira cidade, que é Marituba, mas é tudo muito pertinho uma da outra. Bom, e a ideia básica é essa, é substituir a produção nos moldes tradicional, no qual eu simplesmente utilizo a matéria-prima, produzo, levo ao mercado e aquilo que sobrou, ou seja, o resíduo é conduzido ao aterro sanitário, por uma produção onde o resíduo vai ser reinserido dentro do processo produtivo, ou seja, ele volta a circular dentro daquela cadeia produtiva, né? Essa figura aqui, essa imagem, ela mostra direitinho isso que eu estou falando para vocês. Olha, para que eu produza alguma coisa, eu preciso de matéria-prima, que estão os recursos naturais que eu vou utilizar. Essa matéria-prima entra dentro do processo produtivo após a sua extração, então há uma manufatura, é uma comercialização. Depois que o consumidor utiliza esse produto, aquilo que sobra, ou seja, o resíduo, ele vai ser descartado e acaba o processo. Para que eu faça uma nova produção, eu preciso novamente de matéria-prima lá na natureza. A economia circular sugere o seguinte: ao invés de eu mandar todo esse resíduo para o aterro sanitário, que eu veja que parte desse resíduo pode ser reinserido dentro do processo produtivo através da matéria-prima secundária. Eu vou utilizar como matéria-prima um produto que já foi manufaturado. Isso através de quê? Da reciclagem e do trabalho dos catadores, né, através da coleta seletiva. E aí ele volta ao processo produtivo e a cadeia produtiva volta de uma forma diferenciada a fazer um novo produto, né? Então isso é essencial, pensando no meio ambiente e nos benefícios da sustentabilidade, né? E vai refletir diretamente na quantidade de resíduo gerado. A economia linear terá uma quantidade muito maior de resíduo. Com a reciclagem já há uma diminuição, porque uma parte desse resíduo será reutilizado, e a economia circular, ela propõe que você reutilize o máximo possível daquilo que foi produzido inicialmente, ou seja, a reinserção do resíduo como uma matéria-prima secundária que volta a entrar no processo produtivo e produzir um novo bem a partir de um já pré-existente, né? Bom, e a economia circular ela tem alguns princípios básicos. Já que a gente está falando em reaproveitamento e reutilização, no momento em que o produto ele vai ser pensado lá com aquela matéria-prima in natura, já se pensa num design que vai facilitar lá na frente o reaproveitamento deste resíduo para que ele possa entrar no processo produtivo, na cadeia produtiva de forma mais fácil, né? E nós temos aqui, no caso, a importância da reutilização ou da reciclagem através da matéria-prima secundária, e com isso o meio ambiente acaba tendo um tempo maior para se regenerar e ser menos utilizado, né? Então só tem benefícios para a natureza. E para que isso aconteça, existem alguns passos, um certo caminho estratégico para essa mudança da economia linear para a economia circular. É importante o papel das políticas públicas que venham a viabilizar que novas formas de negócio elas sejam incentivadas. O mercado ele vai contribuir através do financiamento dessas políticas públicas, através de quê? De bancos de desenvolvimento, como o BNDES, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, que vai oferecer taxas mais interessantes para quem for fazer algum tipo de investimento sustentável, né? E investimentos também em pesquisa e inovação, porque novas tecnologias acabam beneficiando a produção, diminuindo o custo de produção e pensando em formas de se produzir que preserve o meio ambiente, né? E a questão da educação ambiental, a conscientização está por trás de todo este processo. Se
as pessoas envolvidas no processo tiverem consciência do quanto é importante preservar a natureza, com certeza elas encontrarão forma de produzir no qual esta seja poupada. E negócios inovadores, né? Novas formas de negócio que sempre estejam no intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida com sustentabilidade. E nós temos vários exemplos disso, né? Na atualidade tem negócios de vendas virtuais, que vai poupar que a pessoa tenha que sair de casa, pegar um trânsito, poluir um pouco mais, o uso de aplicativos por exemplo, salas compartilhadas ou transporte compartilhado, o Uber é um bom exemplo disso, e vários outros serviços que são fornecidos com o intuito de diminuir a utilização de trânsito, a utilização de espaço e mais benefícios para a natureza, né? Bom, e pensando nisso, eu coloquei aqui os benefícios da economia circular em cima dos preceitos da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável, ou seja, levando em consideração os benefícios econômicos, sociais e ambientais, né? Na questão econômica, esses novos negócios que surgiram e a própria tecnologia, que acaba diminuindo o custo de produção e aumentando as oportunidades de negócio dentro desse sistema econômico, né? E no lado social, a oportunidade de emprego para catadores, que acabam sendo inseridos dentro desse mercado, então aí há uma criação de emprego e renda, isso acaba tirando muita gente da marginalidade ou da invisibilidade dentro do mercado, e o meio ambiente acaba tendo reduções de impactos ambientais, né? Já que está todo mundo pensando em produção sustentável, né? Sendo assim, os recursos naturais acabam sendo preservados, pois há uma diminuição de consumo de matéria-prima in natura pela utilização da matéria-prima secundária através do reaproveitamento e da pré-seleção feita pelos catadores, né? Bom, e aí aqui tem o exemplo do estudo de caso que eu falei para vocês, que é como funciona a gestão dos resíduos em Belém e na região metropolitana, e por que é um grande desafio isso para essa cadeia produtiva, né? Então, em Belém, os catadores são organizados em redes, né? Nós temos duas grandes redes, a Rede Recicla Pará, que são os catadores que têm convênio com a prefeitura, e a Rede Central de Cooperativa do Estado. Essas não têm convênio com a prefeitura, elas trabalham com autogestão e acabam fazendo alguns acordos com a prefeitura, mas não tem nenhum convênio específico. O Departamento de Resíduos Sólidos, o DRES, ele tem tentado também viabilizar a coleta seletiva em Belém, então algumas ações que estão sendo feitas, é ele que está na frente, né? E a coleta seletiva ainda é algo muito incipiente, muito inicial aqui em Belém. Para vocês terem uma ideia, pela quantidade de cooperativas existentes, só existem 2 galpões na cidade, sendo que um deles tem 3 associações funcionando lá e o outro tem uma associação, ou seja, todo o resto não é contemplado, né? E os catadores que não são cadastrados na Prefeitura de Belém, nós temos aqui um registro de 24 cooperativas existentes, eles recebem algum tipo de ajuda da prefeitura. Em alguns casos, eles fornecem o transporte para a coleta do material reciclável, né, para que eles possam levar para o local onde eles fazem a separação. E tem outros que recebem pelo serviço, ou seja, eles pagam um determinado valor para que eles possam fazer a coleta seletiva em determinados bairros em Belém. Mas, assim, ainda é muito pouco em comparação ao tamanho da cidade e a quantidade de cooperativa existente, né? Bom, e o gerenciamento do lixo na região metropolitana, ele acaba sendo feito pela prefeitura e com alguma participação dos catadores, sendo que a prefeitura acaba terceirizando o serviço de transporte e leva os resíduos para o aterro sanitário e paga para enterrar esse resíduo. Então, literalmente está enterrando dinheiro, né? Esse é o tratamento que é feito.
E aí eu tirei de lá do portal da transparência alguns dados comparando o quanto de investimento é feito na coleta seletiva via catadores e o quanto se gasta para enterrar esse resíduo, referente aos anos de 2016 a 2018. Então, o custo com os catadores ficou em torno de R$ 143.079, enquanto o custo para levar o resíduo para o aterro ficou em 370.663.752. Então, assim, uma diferença absurda do quanto se gastou simplesmente para enterrar um resíduo do que o que foi investido em coleta seletiva, né? Então, claramente, há um custo de oportunidade aí do desperdício por falta de políticas públicas urbanas na Prefeitura Municipal de Belém, por não ter um programa de coleta seletiva contínuo, com propostas sérias envolvendo esses catadores na cadeia produtiva, né? Então, há necessidade de que ocorra essa implantação de uma coleta seletiva, pois há um descompasso entre os valores do manejo de resíduo e quanto se gasta com infraestrutura para os catadores de materiais recicláveis, né? E a gestão do aterro sanitário da Guamar Tratamento de Resíduos, ela faz o tratamento utilizando a redução do gás metano, né, que é produzido com a própria decomposição dos resíduos. Há uma coleta diária desses resíduos, de segunda, dividida em dias pares e ímpares, então tem segunda, quarta e sexta, e terça e quinta. A quantidade recebida de resíduo é em torno de 40 mil toneladas por mês, sendo que a maior parte desse resíduo é de Belém, em torno de 75%. A média diária de resíduo levado ao aterro é em torno de 1.200 toneladas, sendo que segundas e terças-feiras aumenta essa quantidade, vai para em torno de 1.700, pois acaba acumulando o que acontece no final de semana, né? Que tanto diminui a quantidade de resíduo entregue no aterro, quanto há um aumento da produção pelo funcionamento da vida noturna, né? E nos períodos festivos, essa quantidade chega a 2.000 toneladas. Um grande exemplo é o Círios de Nazaré, né? Que é uma quantidade enorme de resíduos que acaba sendo resultado desse evento religioso, né? Bom, o valor cobrado para disposição no aterro é R$ 110 para o setor privado e R$ 90 para os municípios de Belém e Ananindeua. Marituba, como é a cidade onde fica o aterro, não há cobrança desse valor, né? E a empresa, a Guamar Tratamento de Resíduos, paga 5% do valor arrecadado para a Prefeitura de Belém. Para vocês terem ideia, em 2017 a Prefeitura recebeu R$ 7 milhões referente a isso, né? A fatura mensal do aterro para a Prefeitura em torno de 2.500.000 aí. Então, para onde é que está indo tudo isso, já que não está voltando em forma de investimento em coleta seletiva, né? Aqui é uma foto do aterro sanitário, os caminhões levando os resíduos para lá, né? E aqui algumas considerações finais. Inicialmente, que a economia circular ela é uma necessidade em substituição à economia linear, né? Que a hipótese é verdadeira, os fatos mostram a necessidade de que haja um novo paradigma, já que a gente busca o desenvolvimento sustentável, né? E a coleta seletiva no município de Belém, ela precisa ser revista, ela precisa ser vista de forma mais séria para que se alcance uma maior sustentabilidade, né? Vários benefícios sociais e ambientais eles vão ser contemplados e o fato de que há um custo de oportunidade do desperdício e da falta de políticas públicas capaz de conscientizar a população da importância da coleta seletiva e a diminuição dos gastos, né? Bom, isso foi o que a gente conseguiu de informações que estavam disponíveis no portal da transparência, mas deu para a gente ter uma ideia do quanto Belém, região metropolitana, necessita de um programa sério de implantação de coleta seletiva, se você quiser, de fato, levar à cidade a ideia de uma cidade sustentável, de uma sociedade sustentável, né? Então, já que a economia circular ela pode ser uma alternativa nesse sentido, porque ela vai propiciar que os catadores entrem no processo seletivo, no processo produtivo, né, nesse produto circular, e também que
tudo vai melhorar nesse sentido de sustentabilidade, né? Então, não há dúvida de que há necessidade da implantação dessa coleta seletiva em Belém. Muito obrigada, aqui tem meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.